O argumento da lei moral. Existem alguns argumentos que comprovam a existência do Criador, Deus, fora do universo. Um deles é o argumento cosmológico, que prova que o universo, tempo e espaço tiveram início. O argumento teleológico, que explica que todo o universo foi planejado. E também o argumento da lei moral. E é desse que vamos falar hoje nesse vídeo, certo? Mas antes vou pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal para poder receber mais vídeos como esse, com explicações sobre apologética, sobre o ateísmo, sobre soteriologia, que é o estudo da salvação e dentre outros, certo? Então se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sino de notificação para sempre receber os conteúdos notificados dos nossos lançamentos, certo? Então vamos agora falar sobre o argumento da moralidade. O argumento da moralidade ensina que os princípios morais que o ser humano possui não foram criados pelo acaso, pela seleção natural ou por uma evolução biológica, mas por Deus. Como toda lei tem um autor, cremos que Deus seja o autor da lei moral, que está implantada no coração de cada ser humano. Porque sabemos que assassinar, roubar, enganar e torturar é errado, por causa da lei que possuímos em nosso interior. A existência dessa lei é inegável. Por exemplo, se ouvimos no noticiário que um homem cometeu algo hediondo com um bebê, ficamos imediatamente revoltados com ele. Também da mesma forma que os nazistas torturaram e assassinaram mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração, ou que os políticos corruptos roubem o dinheiro do povo e saiam sem condenação. Por que isso ocorre? Porque essa lei moral existe. Ela está implantada em nossos corações, independente se nós a seguimos ou não. Isso significa que as pessoas podem infringir essa lei moral praticando atos contrários a ela, mesmo sabendo que estão errados, assim como quebramos outras leis, mas a existência dessa lei que nos direciona sobre o que é moralmente certo e o que é moralmente errado é inegável. Porém, você pode se perguntar, mas em que isso prova a existência de Deus? É simples, processos não inteligentes não podem criar princípios morais. Por isso, torna-se impossível que a moralidade seja obra da evolução das espécies. Por exemplo, como disse Jaisley e Turek, abre aspas, o darwinismo afirma que existe apenas um material, porém o material não possui moralidade. Quanto pesa o ódio? Existe um átomo para o amor? Essas perguntas não fazem sentido porque partículas físicas não são responsáveis pela moralidade. Se os elementos materiais fossem os únicos responsáveis pela moralidade, então Hitler não teve verdadeira responsabilidade moral por aquilo que fez. Ele tinha apenas moléculas. Isso não faz sentido algum e todo mundo sabe disso. Os pensamentos humanos e as leis morais transcendentes não são coisas materiais, assim como as leis da lógica e da matemática também não são. Eles são entidades imateriais que não podem ser pesadas ou fisicamente mensuradas. Como resultado, não podem ser explicadas em termos materiais, por meio da seleção natural ou por qualquer outro meio ateísta. Fecha aspas. Se o ateísmo fosse verdadeiro ou Deus não fosse um ser pessoal, não haveria qualquer diferença entre torturar e assassinar 6 milhões de pessoas ou alimentar 6 milhões de seres humanos famintos na África. Também não haveria qualquer diferença entre lançar uma criança do 6º andar de um prédio para matá-la ou salvar uma criança presa em um prédio em chamas. Nem consideraríamos mais louvável a atitude do bom samaritano da parábola que ajudou o homem que estava quase morto. Está em Lucas capítulo 10, versículo 33. Em contraste aos outros dois que passaram pelo mesmo local e não prestaram qualquer tipo de ajuda. Se tudo fosse matéria e se resumisse a composições químicas e partículas físicas, não haveria qualquer senso de moralidade pelo qual poderíamos distinguir o certo do errado neste e em outros exemplos semelhantes. Isso nos leva a crer que existe uma lei moral da consciência no ser humano, que faz refletir sobre o certo e o errado, e que tem sua fonte em algo externo a si mesmo, o que nos leva ao Criador do homem, Deus.
Outra forte evidência de que a moralidade humana é o senso que existe coisa moralmente certa e outras que são moralmente erradas. Não é fruto da evolução biológica nem de um mero instinto. São os vários exemplos de altruísmo. A seleção natural, segundo os darwinistas, tende a favorecer aquele que é mais forte, mais esperto, mais inteligente e mais egoísta, no sentido de prevenção da própria vida e descendência. Porém, se é assim, porque há exemplos de altruísmo de pessoas que se sacrificam a si mesma pelos mais fracos. E porque é de aceitação geral que esses sacrifícios altruísticos sejam considerados moralmente louváveis. Porque há um senso de moralidade que diz: se vemos um completo desconhecido sofrendo risco de morte em uma casa que está pegando fogo, nossa consciência nos diz que é mais correto salvá-lo, mesmo correndo nós mesmos sérios riscos de vida, se fizermos isso. Em outras palavras, porque existe uma moralidade humana que está acima de qualquer instinto natural, egoísta de autoconservação, que jamais poderá ser explicado pelos materialistas. Portanto, essa lei moral não é um instinto, mas vai muito além disso. Às vezes pode ir até mesmo contra nossos instintos. Os cidadãos alemães que ajudaram a esconder judeus em suas casas para que não fossem vítimas do Holocausto, fizeram isso mesmo sabendo que tal atitude poderia custar-lhes a vida. Sua lei moral, consciência, lhes dizia que era mais louvável a atitude de salvar aqueles judeus do que de seguir o instinto natural de autoconservação. Assim vemos que a lei moral existe e que ela não é fruto do materialismo ateísta e nem de evolução biológica. Ela faz parte do consciente do ser humano, sobre princípios morais que não deveriam existir se Deus não existisse. Isto é, se não existe um autor da lei moral, um ateu inconformado pode questionar: mas eu não preciso de Deus para ser bom, eu posso ser bom mesmo sem crer em Deus. De fato, é possível alguém ser bom sem crer em Deus, mas não seria possível qualquer pessoa ser boa se Deus não existisse. Isso porque essa lei moral é inata à consciência do ser humano e a todos, não somente aos cristãos, ateus, agnósticos, cristãos e não cristãos. Possuem essa lei de consciência sobre aquilo que é moralmente certo e errado. Essa lei está em todas as pessoas, mesmo que muitas desejem viver a vida desobedecendo a estes princípios. Assim como o fato de existir uma lei que obriga os motoristas a pararem no sinal vermelho e há pessoas que mesmo assim furam o sinal vermelho, mesmo sabendo que isso é errado. Da mesma forma, existe uma lei de consciência que é quebrada por muitas pessoas, mesmo sabendo que essas estão erradas em quebrá-las. Então, a questão principal não é se é possível ser bom sem crer em Deus, mas sim se Deus não existisse, existiria qualquer razão para ser bom. Mais do que isto, a questão central é sobre o que pode explicar o senso de moralidade humana, pois já vimos que os métodos ateístas não explicam. Em outras palavras, essa lei moral e seu autor, Deus, continua existindo mesmo para aquelas pessoas que não crerem nela ou nele. É só por causa disto que eles possuem consciência daquilo que é certo e de que é errado, e só por causa disto podem optar por aquilo que é moralmente certo. Dito em termos simples, um ateu pode ser bom porque Deus existe, e ele decidiu implantar essa lei moral em nosso ser. Mesmo que um ateu não creia em Deus, da mesma forma que a estátua da liberdade vai continuar existindo, mesmo se eu não crer que ela exista, ou nunca ter viajado a Nova York para confirmar a existência dela com meus próprios olhos. Também Deus continuará existindo mesmo se os ateus não creem nele. E assim também a lei moral que está na consciência de cada ser humano, creia ele em Deus ou não. O fato, portanto, é que essa lei moral existe e, consequentemente, também deve existir o autor dessa lei moral, que deve ser externo aos próprios seres humanos, algo a mais além da própria matéria. E esse autor da lei moral nós chamamos de Deus. Isso nos leva a não pensar, a crer na existência de Deus, mas também em sua personalidade. Afinal, uma força superior, cósmica, impessoal, não possui qualquer senso de moralidade para implantar nos seres humanos. Então essa é a conclusão sobre um dos argumentos que favorece a existência do Criador. Lógico que a nossa intuição, e todos nós sabemos que Deus existe, até mesmo
é uma questão de maturidade e lógica de todos nós. Mas o argumento cosmológico, por exemplo, já prova que o universo teve um começo, um início, ou seja, uma causa. Também o argumento teleológico e o argumento da lei moral, que é uma lei que está implantada em nossos corações, que diz o que é certo e o que é errado, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, curte, comenta e compartilha, certo? Também aqui o artigo, a fonte que nós pegamos sobre o argumento da lei moral foi do site Ateísmo Refutado, do apologeta Lucas Banzoli, certo? Então, fizemos aqui um pouco dessa análise da lei moral. E se você gostou, também se inscreve, ativa o sino de notificação para receber os lançamentos daqui do canal, ok? Então, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.